Vamos lá para Brasília. O João Pedro Melo está conosco, Joel. O João está acompanhando essa iniciativa do governo para uma nova operação para repatriar brasileiros lá na faixa de Gaza. Tem mais, hein? Eu achei que todos que lá estavam já tinham vindo nessa leva. Não sabia que ainda temos que talvez trabalhar para repatriar outros brasileiros. E aí, João, tudo bem com você, queridão? Oi, Joel. Boa tarde para você, para o Ronald, para todo mundo que está nos acompanhando. A gente está de olho nessa questão, né? Ao longo dessa semana a gente teve o presidente Lula falando com o ministro Mauro Vieira de que era necessário fazer uma nova operação para repatriação de pessoas que estão na faixa de Gaza, e hoje essa questão começou mais ou menos a sair do papel. A gente teve ontem uma reunião do ministro Mauro Vieira com pessoas ligadas ali às embaixadas e que pudessem organizar esse trâmite. E exatamente o resultado dessa reunião ele foi levar hoje reunião que durou mais ou menos 2h30, na qual Lula cobrou ações aí do Ministério das Relações Exteriores na Palestina. Porque a informação que o governo tem é de que há um grupo de pelo menos 50, 55 pessoas, entre brasileiros natos, né, ou seja, nascidos brasileiros, aqueles que são que têm nacionalidade brasileira, dupla nacionalidade que eles chamam, e aqueles parentes palestinos que estão ali próximos dos brasileiros. Sobre essa questão, o governo está trabalhando agora para saber quais serão os critérios adotados pelas autoridades, tanto do Egito, do próprio Hamas e de Israel. Por quê? O governo quer que sejam utilizados os mesmos critérios que foram utilizados com os outros 32 que saíram da faixa de Gaza no início dessa semana. Por quê? Porque se tiver que ter uma nova negociação, isso pode complicar e demorar muito para que essas pessoas consigam sair da faixa de Gaza e, de fato, consigam chegar aqui ao Brasil. E em que o governo está apostando? Está apostando como critério principal para exigir essa repatriação vamos dizer assim, o aumento da tensão naquela região, a invasão que ocorreu, inclusive, ao longo dessa semana, por parte do Exército de Israel, no maior hospital da faixa de Gaza. Então, o governo está usando esses critérios para tentar trazer essas pessoas o mais rápido possível. Ainda não há um prazo, obviamente, para que isso aconteça, está bem no início ali das tratativas, mas o ministro José Múcio Monteiro da Defesa participou também desse encontro no dia de hoje. E há uma expectativa já de que ele converse, então, nos próximos dias com membros ali da aeronáutica para continuar com a operação voltando em paz. O detalhe que a gente tem a respeito dessa questão é de que o governo está muito preocupado, e é uma preocupação com relação a possíveis restrições que podem ser feitas, e restrições em que sentido? No sentido de que sairiam os brasileiros, ou seja, os nascidos brasileiros, e ficariam os parentes ou aqueles que têm dupla nacionalidade para um outro momento. O governo não quer que isso aconteça, exatamente por isso está intensificando já essa negociação com essas autoridades. Lembrando, essa negociação ela já está acontecendo, hoje foi uma espécie de prestação de contas ao presidente Lula e a tendência é de que essa negociação avance ao longo dos próximos dias. Ok, João, meu amigo, vamos aguardar então e na torcida sempre, né? Para que essas pessoas tenham condição de sair daquela área dizimada, totalmente tomada mesmo pelo terror. E ontem, vocês se lembram, nós falamos aqui daquele hospital Al-Shifa, hospital que foi checado, vistoriado mesmo pelas tropas israelenses. Havia uma expectativa de se encontrar lá uma base do Hamas com armas e tudo, o que se confirmou. Encontraram muitas armas, encontraram ali uma espécie de escritório, o que confirma, infelizmente, que esses terroristas continuam se utilizando dessas áreas totalmente inadequadas para isso. E colocando pessoas de bem como escudo, né? Coloca o cidadão de bem como escudo na frente das coisas e, infelizmente, o sofrimento ele vai cada vez aumentando, né? Dias vão passando, pessoas vão morrendo, crianças, nós temos quase 7 mil crianças mortas nesse conflito. Imagine só. Então, às vezes é fácil também a gente opinar daqui, né? Falar, tem que meter bomba mesmo, tem que ir pra cima desse Hamas, aniquilar esses caras. É o que eu quero. Eu quero que todos os terroristas do Hamas sejam aniquilados. Esse é o meu desejo. Mas será que vale você fazer isso a qualquer custo? A qualquer preço? Lógico que não. Então a racionalidade, infelizmente, ela nunca é colocada em prática em uma guerra. Não tem como você esperar algo racional de uma guerra. O que adiantou a aprovação da resolução da ONU de ontem lá?
a resolução de Malta. Como nenhuma das outras, né? Então, pô, as outras foram refutadas. Essa foi aprovada. Mas você acha que vão seguir o que foi aprovado ali? Claro que não vai seguir. Porque você não espera nada de racional de uma guerra. Então nós temos todos os lados em uma guerra a serem discutidos. Você tem o lado do povo palestino sofrido, o lado das crianças. O lado do Hamas eu prefiro não colocar porque são irracionais. E o lado dos israelenses. E no meio dessa história toda, pessoas inocentes que não tem nada a ver com esse conflito morrendo. Você está lá conversando com a sua família, com seus filhos, de repente cai uma bomba e explode tudo. Ah, Joel, os terroristas se utilizam de hospitais lá para coordenar os ataques. Concordo, todos nós sabemos disso. Mas até que ponto é válido você sair atacando indiscriminadamente aquelas pessoas? Sabe, às vezes você tem que parar, colocar a bola no chão, esperar a poeira sentar e tentar, às vezes, se colocar na posição de um cidadão inocente num lugar como esse. A gente não faz isso. A gente precisa exercitar mais isso. Se colocar na posição do próximo, para tentar imaginar o que o próximo está vivendo. Né? Situação absolutamente extrema. Não é? Né? Não tem como você acreditar que a solução que prejudica muito mais gente do que a cirúrgica necessidade que você tem, como aconteceu, é a solução. Não é a solução. É o jeito de como fazer. Aliás, vamos só nos despedir do Ô, João, meu amigo, obrigado, viu? Grande abraço para você, querido. Um grande abraço, a gente tá junto, amanhã a gente volta a se falar. Que legal, que legal. Valeu. Então, até amanhã.